Deus maravilhoso, nós possamos nos derramar diante da presença dele gloriosa. Esse cântico que nós vamos cantar, ele tem uma letra muito profunda que faz nos refletir. No refrão dele ele diz assim: eu vou passar pela cruz e me quebrantar, vou passar pela cruz e me arrepender, vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue, por tanto me amar. Vou passar pela cruz e nela me ver, vou passar pela cruz e erguer um altar onde a oferta sou eu, crucifico meu eu. Te agradeço, ó Jesus. Esse é um cântico que fala de amor, mas é um cântico que fala de cruz. A cruz para nós, ela tem um símbolo de dor, ela tem um símbolo de morte, porque foi nela que Jesus um dia sacrificou a sua vida por nós. Mas a cruz também é um símbolo de vida, porque para que nós pudéssemos ter vida, foi necessário alguém morrer, foi necessário alguém desistir da sua própria vida em favor de outro. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus, ele se despojou dele mesmo, ele abriu mão da sua glória para ir até aquela cruz, como ele disse, para ir até a morte, e morte de cruz. Quando algo morre, é para dar vida a outra coisa. Quando a gente planta uma semente, essa semente, quando ela cai na terra, ela morre, e dela brota uma árvore, e essa árvore dá muito fruto e abençoa todos aqueles que estão ali ao redor dela. Foi isso que Jesus fez. Com a morte dele, ele trouxe vida para todos nós. Ele trouxe vida para toda a humanidade que estava morta espiritualmente. A cruz significa eu deixar de lado o meu eu, para que Jesus possa reinar. Eu vou matar o meu eu, para que Jesus possa viver e reinar na minha vida. Aleluia. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele diz assim, Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Que frase que traz um impacto na nossa vida, porque quando nós matamos o nosso eu, Jesus, ele vivifica a nossa vida, ele vive na nossa vida. Amém? E no Salmo 50, no versículo 23, o salmista, ele diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quando nós abrimos mão do nosso eu, quando nós oferecemos a nossa vida em sacrifício, em ação de graças, o nosso sacrifício ele está acompanhado de ação de graças, porque nós sempre relembramos e agradecemos aquilo que o Senhor fez. E hoje nós vamos relembrar isso por meio da ceia. Toda vez que nós celebramos a morte, o memorial da morte de Jesus, nós estamos com atitude de ação de graças por tudo aquilo que Ele fez e Ele faz na nossa vida.
Quando nós agradecemos, quando nós nos achegamos a Ele com o coração, com ação de graças, oferecendo como sacrifício, Ele nos honra e Ele mostra a salvação àqueles que o buscam e àqueles que andam em seus caminhos, amém? Quando nós estivermos cantando essa música, que ela seja a oração para nós, para que nós possamos crucificar o nosso eu, assim como Jesus um dia lá na cruz, Ele crucificou, Ele se deixou crucificar por nós, por nossa causa, que nós também possamos nos despojar de nós mesmos, sacrificar o nosso eu, nos ofertar em sacrifício santo e agradável a Deus, que nós possamos a cada dia, é um desafio, né? A cada dia nós crucificarmos a nós mesmos, deixarmos de lado o nosso eu, para que Cristo possa ter a liberdade de agir por meio da nossa vida, amém? Faça desse cântico a sua oração, para que o Senhor possa receber esse sacrifício de lábios que confessam o seu nome, amém. Oh, Jesus. Não quero ir por atalho, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz e ainda está manchada de sangue. Aleluia, Jesus. Obrigada pelo sacrifício do nosso Deus. Não quero ir por atalho, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz e ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e ver um altar onde a oferta sou eu. Crucifico o meu eu, te agradeço, ó Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Aleluia, glória a Deus. Foi pela cruz que nós somos restaurados. Foi pela cruz que nós somos gerados.
Senhor. Aplauda esse Deus. Aleluia. Ó Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor. Muitas vezes nós nem temos palavras, Senhor, para expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, pelo Teu sacrifício por nós. Que em tudo que nós formos fazer, Senhor, nós sempre possamos nos lembrar da Tua cruz, como nós cantamos aqui, Senhor. Eu vou passar pela cruz, vou me quebrantar diante da Tua cruz, Senhor, porque foi por meio dela que o Senhor trouxe vida. Nós somos gerados em vida pela cruz, por meio da morte de Jesus. Ó Senhor, glorificado, exaltado seja o Teu nome, e que a cada dia nós possamos entrar na Tua passando pela cruz com ação de graça, Senhor, te agradecendo por tudo aquilo, pelo Teu grande amor por nós, Senhor. Muito obrigada. Não nos deixe, Senhor, que o Espírito Santo a cada dia nos incomode, para que não nos esqueçamos, Senhor, que a cruz de Jesus, ela é vida, que a cruz de Jesus, ela está ali com Jesus ressuscitado. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor a cada dia tem mostrado o Teu amor para conosco. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos entrar sempre na Tua presença com ações de graças. E, ó Senhor, que nós possamos a cada dia deixar o nosso eu ali na cruz, para que Jesus possa viver por meio de nós, para que nós deixemos, Senhor, a nossa vontade, para que a vontade de Jesus, para que a Tua vontade prevaleça na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia da vida de cada um de nós, para que nós não nos esqueçamos que a cruz é o símbolo da morte, mas é o símbolo da vida que Jesus trouxe, e por meio da morte dele nós temos a vida eterna contigo. Glorificado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, Senhor, e que o nosso coração sempre esteja voltado para Ti, para Te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos continuar louvando e dizendo para o nosso Deus que nada é impossível para Ele, é que o Senhor pode todas as coisas. Aleluia. Em Ti possuo, não há limite, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia. Louve o Senhor com alegria. Nada é impossível para o nosso Deus. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Declare isso. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia. Você crê? Eu não vou viver pelo que vejo, Aleluia. Pela fé que não temos vou em viver Cristo. pelo que sinto. Eu sei que
impossível para o nosso Deus. Declare isso. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, sobrevivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Aleluia. Aplauda esse Deus, celebra esse Deus, que em Cristo nós podemos o impossível. Amém? Amém, querido? Podem sentar em nome de Jesus. Está funcionando? Graças a Deus, como é bom a gente estar na presença do Senhor, né, meus queridos? Queridos, é o seguinte, cadê Sejane? Vem aqui, Sejane, me ajuda aqui, por favor. Elisete, Jonivaldo, vem aqui também, me ajudem aqui, do meu lado esquerdo, por favor. O Carlinhos e Andréia, por favor, aqui do meu lado direito. Por favor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, meus queridos. O Senhor Jesus fez um jantar muito especial quando ele estava para ir para a cruz. Nós falamos aqui, né? Eu vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz. E porque todo o nosso relacionamento com Deus, ele começou de livre, quando a gente podia entrar e sair da presença dele a hora que nós quiséssemos. Foi por causa da cruz, porque o castigo que estava sobre cada um de nós, naquele momento, o sangue foi derramado, e o castigo que era para nós recebermos, ele recebeu. E uma vez que a gente toma posse disso na nossa vida, aceitando o Senhor Jesus, ele mandou que nós fizéssemos uma refeição especial, que nós chamamos de ceia do Senhor. A ceia do Senhor é aquele momento muito especial que a gente lembra do sacrifício dele por cada um de nós. Quando a gente lembra das dores que ele sentiu, dos açoites, quando ele derramou sangue, mas também nós lembramos do quanto o Senhor fez e depois ressuscitou. Amém, queridos? Amém. Ressuscitou e está vivo, e ministra sobre nossas vidas, e derrama sobre nós sabedoria, poder, para que a gente possa vencer. Amém? Então, queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Para participar da ceia do Senhor, precisa de 4 condições. A primeira delas, ter aceitado ao Senhor Jesus como Senhor da tua vida. Sabe o que é Senhor da tua vida? Sabe o que você fez? Senhor, quando você aceita, você fala assim: Senhor, muito obrigado por ter morrido por mim, eu me arrependo dos meus pecados, eu aceito o teu sacrifício sobre minha vida, o teu sangue está aspergido sobre mim, e a partir de hoje o Senhor é Senhor. Sabe por que nós chamamos ele de Senhor? Porque nós não vivemos mais por nós mesmos, nós vivemos como servos. Não é mais nossa vontade, é a vontade dele que está em nós. Não é mais o nosso querer, mas é o querer dele. Não temos mais vida, meus irmãos, própria. Toda a nossa vida está subordinada à vontade do Senhor. E é por isso que a gente vem adorar, é por isso que nós servimos, é por isso que nós lemos a palavra dele, para a gente saber
qual é a vontade dele para as nossas vidas. Como dizia o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, se você entende igreja como um lugar que você vem aqui e recebe energias para você viver, para com isso, querido. Igreja é família de Deus que se reúne para adorar o Senhor, para nos ajudar mutuamente a cumprir a vontade de Deus. Amém? É isso. Primeira condição, que você tenha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Segunda condição, que você tenha sido batizado, porque a primeira ordem que Ele deu para a gente é que nós fôssemos batizados. Não aquele batismo, sabe, que você nem sabia o que era, não tinha nem como você obedecer, porque comprometeram você. Não, meu querido, é você que de livre e espontânea vontade vai. Terceiro, que você esteja em comunhão na tua igreja. Tem muita gente, meus irmãos, que ataca a igreja de Cristo, dizendo que não precisamos de estrutura, dizemos que não precisamos. É uma grande falácia, queridos. Sabe por quê? A igreja de Cristo é uma estrutura que serve a Deus. Batizar, participar da ceia do Senhor, nós fazemos isso quando estamos juntos. Amém? Ensinamos uns aos outros quando estamos juntos, ajudamos uns aos outros quando estamos juntos, cuidamos uns dos outros como estamos juntos. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos corpo de Cristo. Em último lugar, a palavra de Deus fala assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. É algo profundo. Tudo com Jesus é aqui, ó. É algo verdadeiro que tem que sair de dentro para fora. Então eu quero te convidar para que você baixe a sua cabeça e faça uma oração ao Senhor. Examine a sua, peça para o Espírito Santo examinar a sua vida, mas não faça como os religiosos que fazem isso e aí, se pecaram, eles não tomam a ceia. Deixa eu falar uma coisa para você: cada um de nós, se deixar de tomar a ceia porque pecou, ninguém vai tomar. O que você tem que fazer é examinar a tua vida e decidir que você vai abandonar o teu pecado e vai participar da ceia do Senhor. Você vai lembrar da comunhão do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor permite que estejamos juntos aqui. Obrigado, meu Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado porque o Senhor aguentou, meu Pai, cada cravo, cada chibatada. O Senhor carregou o peso da cruz e nela, meu Pai, o peso de todo o pecado da humanidade, Senhor. Aquele que não pecou se fez maldição por nós. Ah, Senhor, não há palavras, Senhor. Nós nunca saberemos o que é isso, Pai. Pode ter alguém, Senhor, que entregue a vida por um filho, pela esposa, mas não há alguém, meu Pai, que entregue a vida, meu Pai, por aqueles, quando ainda eles eram inimigos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós éramos inimigos do Senhor, e o Senhor morreu por cada um de nós, Pai, e hoje somos amigos do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos louvar o Senhor. Todo o céu se dobra para receber Jesus.
Louva a Deus. Sua boca, adora ao Senhor, adora aquele que entregou a vida dele por você, querido. Exalta o nome do Senhor. Receberam? Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, comam em memória de mim. Diz a palavra de Deus que ele foi moído, sofreu,
Assim, quando você mastiga o pão, você parte ele, você fere ele. Da mesma forma, a carne do Senhor Jesus, ela foi moída pelas nossas transgressões, querido. Então participemos do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Certa vez, o Senhor Jesus, dando um exemplo de oração, ele falou assim: perdoa-nos, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O sangue de Cristo, sabe por que não faz sentido você ter mágoa? Sabe por que não faz sentido você ter bronca? Sabe por que não faz sentido você não perdoar? Porque se o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, veio a este mundo, se fez carne e deixou o perdão dele estendido para todo aquele que se arrepender, quem é você para não perdoar alguém, meu querido? Perdão não é sentir, perdão é obedecer, amém? Talvez se você se encontrasse comigo, você não falaria de Cristo para mim. Antes, ateu, abusado, debochado, como que Deus poderia ter misericórdia de mim, meu querido? Mas Ele teve. Alguém falou de Cristo para mim, e um dia eu entreguei minha vida a Ele. E hoje eu estou aqui ministrando a cada um dos irmãos, não porque eu tenho alguma qualidade, meus irmãos, mas esta é a prova da misericórdia de Deus sobre nossas vidas, amém? Esta é a prova. O rei Davi adulterou com Batseba. Que coisa terrível que o rei Davi fez. Matou um homem para ficar com a esposa dele, e correndo risco de vida, quando foi confrontado pelo profeta Natã, que disse diante de toda a corte o que ele tinha feito, ele confessou, se arrependeu, pediu perdão, e o Senhor disse que aquele filho morreria, mas o mesmo Deus que disse que aquele filho morreria, o fruto daquele adultério, foi o mesmo Deus que o segundo filho desse relacionamento tornou ele rei de Israel, foi o rei Salomão. Estão entendendo o tamanho do perdão de Deus sobre nossas vidas, querido? É preciso se arrepender. Ele tem perdão, não há nada que você tenha feito que Ele não possa perdoar, querido, se você de fato se arrepender, se você de fato entregar a sua vida para o Senhor e abandonar e deixar para trás. Esse sangue que foi vertido foi por mim e por você. Então, troca teu cálice com algum irmão aí, sai do teu lugar, troca o teu cálice. Troca teu cálice aí, querido. Escureceu, rocha se partiu quando Jesus morreu, mas
Tomemos do cálice do Senhor, em nome de Jesus. Vem aqui, Gê, orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor Deus, por esse grande privilégio, ó Deus, de relembrar, ó Deus, a Tua cruz, ó Pai, a Tua morte, mas também, ó Pai, relembramos, ó Deus, que o Senhor morreu para nos salvar, ó Deus, para nos resgatar, Senhor. Estamos gratos a Ti, ó Pai, enquanto vivermos, ó Pai. Louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu nome, ó Deus. Toda a honra, Senhor, toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Louvamos, agradecemos, ó Deus, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém, queridos, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. A Andréia e a Elisete vão recolher. Pode sentar, queridos. Olha só, hoje é um dia muito especial aqui, viu? Porque é o seguinte, terça-feira, antes de você dar o aviso, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Na terça-feira, nós vamos ter a festa do amigo. Meu querido, toda hora, já encerraram as vagas, mas toda hora tem gente saindo, desistindo, gente entrando, então vai tentando lá. Uma hora você tenta se inscrever, não consegue, tenta depois de novo, que talvez você consiga, tá bom? Mas eu quero chamar aqueles irmãos, nem todos podem estar presentes, alguns estão viajando, estão chegando, vão chegar para terça-feira, mas aqueles irmãos que vão se batizar, vocês podem vir aqui na frente, por favor, os que estiverem presentes. Ô glória! Pode vir, meus irmãos, dá uma salva de palmas para essa turma aí, gente. Ô bênção, ô glória. Querido, nós vamos orar por esses irmãos. Pode chegar mais, não fica com medo não. Pode vir mais aqui, isso. Pode vir mais. Ô Fernanda, passa pro lado de lá, ó, para ver se, acho que enquadra melhor lá. Isso. Muito bem. Meus queridos, esses queridos irmãos decidiram-se pelo batismo. Vocês estão vendo aqui uma turminha nova, né? Uma turminha nova, mas que se você conversar com eles, meus queridos, vocês vão saber que eles estão fazendo algo muito consciente. Vocês estão vendo aqui algumas caras novas, no sentido que alguns aqui têm visto há pouco tempo na igreja, mas que se decidiram. Queridos, o nosso relacionamento com Deus é algo que é fé. Ele não é cumprimento de votos religiosos, não, é relacionamento com uma pessoa, amém? Ô Marcião, por que você resolveu batizar, meu irmão? Porque eu tive certeza na minha vida que não existe nada nesse mundo se não for Cristo na nossa vida. Amém? Bom, eu venho aumentando a minha fé cada dia mais e eu acredito que o batismo vai representar esse momento e poder crescer ainda mais aqui também e servir também. Amém. Ô Ana, por que você resolveu batizar, Ana? O Márcio pegou você pelo pescoço, o que foi que aconteceu? Fala pra mim. Não, ele não pegou pelo pescoço, não. Não. É o coração. Um amor muito grande, uma paz. E não tem mais o que falar, é isso. É isso. A alegria, né? A Norinha batizando. Glória a Deus. Por que, Brenda, que você resolveu batizar? O Sami prometeu alguma coisa? O que foi? Não, ainda não. Ainda não. Mas um tempo atrás, um amigo que eu não via há muito tempo virou e me disse: nossa, você tá diferente, você tem um brilho diferente. E
Eu já estava frequentando a igreja há um tempo e eu percebi que esse brilho diferente que ele estava falando era Deus na minha vida. Depois de tantos milagres que ele fez na minha vida, não tinha como eu não retribuir isso, esse amor que ele tem por mim. Então é por isso que eu estou me batizando, pelo amor dele por mim. Amém. Ô Dudinha, por que você quer batizar, minha filha? Fala a verdade, o seu pai comprou um doce, falou que só vai dar se você batizar, o que foi? Não, foi porque eu tenho muito amor a Jesus e eu quero mostrar que eu quero que Ele seja o Salvador da minha vida. Fez alguma coisa, a Patrícia, prometeu nota 10 na próxima prova, o que foi? Não foi. É que teve um dia que eu estava no meu quarto e desde pequenininha, você lembra, né, que eu queria me batizar. E meus pais falavam, não, você é muito novinho e tal. E teve um dia no meu quarto que eu estava orando e falei, meu Deus, se for a hora certa agora, me dê um sinal. E aí eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte lá. E eu falei, agora é a hora. Vocês estão reparando, né? Estão reparando, né? No quarto, não foi na frente, no meio de todo mundo, no quarto. E você, Luiz? Por que você quer batizar, Luiz? Porque para mim, minha vida sem Deus não é nada, né? E eu quero que Ele tome conta de mim, tome conta da minha alma. E é isso. Amém. Dá uma salva de palmas aqui. E você, Luana, por que você resolveu batizar? Segura. Já faz um bom tempo que eu queria me batizar, né? Mas eu não tinha me encontrado em nenhuma igreja ainda, né? Aí a minha vinda para cá reforçou muito isso em mim. Que glória a Deus. Família linda, hein? Família linda. E você, Emerson? Por que você quer batizar? Você quer batizar porque você não quer deixar ela sozinha? O que é? Eu quero cada vez mais estar junto a Cristo. Amém. Glória a Deus. Sejane, vem aqui para você orar. Queridos, vamos ficar em pé? Vamos orar por esses irmãos aqui? Vai ser uma festa terça-feira. Se você não for, você vai perder, querido. Isso deve ser confirmação no teu coração de que estamos fazendo a obra do Senhor. Você perguntou ao Senhor se realmente era para você continuar. Querido, eu vou falar para você igual o Senhor Jesus falou para os emissários de João Batista. Os cegos estão enxergando, paralíticos estão andando, casamentos estão sendo reconstruídos, pessoas perdidas estão sendo achadas por Jesus, pessoas estão sendo libertas de maneira sobrenatural, e a glória do Senhor tem sido manifesta nesse lugar. Amém? Vem aqui, Sejane, vamos orar. Estenda as mãos aqui para esses irmãos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, é com muita alegria, meu Pai, é com muita alegria nos corações, Senhor, aqui da Tua igreja, meu Pai, que estamos recebendo, Senhor, essas pessoas. Meu Pai, se tem festa aqui, Senhor, se haverá festa naquela terça-feira, Senhor, imagino nos céus, meu Pai, deles estarem, meu Pai, obedecendo a uma ordem que o Senhor deu, meu Pai, após, Senhor, terem te aceitado como Senhor e Salvador, meu Pai, o próximo passo era cair nas águas para morrer, meu Pai, do passado, morrer, Senhor, de tudo aquilo que ficou para trás, e uma nova vida será
está erguida ali, meu Pai, ao levantar daquelas águas. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um desses que estão aqui. Meu Pai, proteja cada um. Meu Pai, abençoa cada um deles. Senhor, esteja cuidando da vida deles, meu Pai. Senhor, que eles possam, meu Pai, continuar junto com o Senhor, que eles possam ser fortalecidos, que eles possam continuar te obedecendo a tua palavra, obedecendo aquilo que o Senhor deseja para a vida deles, meu Pai. Senhor, que eles possam, Senhor, servir nessa casa. Senhor, que nessa casa eles possam, Senhor, servir em ministérios, que eles possam abençoar pessoas, meu Pai, que através deles, Senhor, venham mais pessoas receber no Senhor, através da vida deles, que eles possam ser evangelistas nessa terra, que eles possam ser usados poderosamente pelo Senhor. Meu Pai, muito obrigado por esse dia, e já prepara aquela terça-feira, Senhor, prepara aquela festa, Senhor, que nós teremos naquela terça, e será para a tua honra e para a tua glória. Vai preparando, vai consagrando aquele lugar em nome de Jesus. Meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Deus abençoe, sigam firmes, podem sentar, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. É o seguinte, nós vamos louvar o Senhor agora com o nosso... não é aviso, né? Pode ir para os avisos. A CNC ousou fazer uma adaptação de uma das peças mais evangelísticas da história, assistida por milhões de pessoas em todo o mundo. Agora, terá uma versão da forma que gostamos de fazer, a peça Lifehouse. Se prepare, vem aí, a Batalha Invisível. Essa alegria que eu sinto em ter a vida. Coração celebre a vida. Deixa a tristeza e a ansiedade, pela alegria de verdade. De todo o seu coração celebre a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Não, querido, ninguém tem nada sobrando. Todo mundo vai se apertar para levar. Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu estou falando se você não tem condições nenhuma. Não deixe de ir por causa disso, vá. Lá não vai ter ninguém marcando quem levou e quem deixou de levar, não. Leva lá um espeto de carne, de frango, de linguiça. Leva um refrigerante, se você puder, tá? Se você gosta de refrigerante zero, leva zero. Se você gosta de uma água com gás, né? Leva uma água com gás. Se você gosta de um suco, leva um suco. Vamos colocar lá na geladeira. Agora, vai ser um dia muito especial. Quem gosta de jogar bola, o Jean está organizando os times, tá? Né, Jean? Está organizando os times. Lá, eu nem sei como, depois no grupo, depois a gente vai mandar as informações. Mas o pessoal vai começar a questão do futebol. É 10 horas? 10 horas.
10 horas. Quem vai jogar futebol tem que ser 10 horas. Então vai ter o pessoal dos adultos e vai ter os mais novinhos, né? Até 12 anos, né? A gente vai ver aí como é que a gente vai fazer. E tem roupa de banho. Gente, bom senso, gente. Roupa de banho. Parte de baixo, short ou bermuda, ok? Short ou bermuda. Ordem e decência, amém? Então, porque senão, se eu ver, eu já vou estar com umas toalhinhas assim, assim, minha irmãzinha, meu irmãozinho, né? Então, ordem e decência. Outra coisa, no domingo que vem começa o curso de Libras. Meus queridos, uma bênção. Muitos inscritos, nós não temos nem sala aqui, vai ter que usar, viu, Luana? Essa sala daqui dos Strongs, que é a sala que cabe mais gente, tá? E meus irmãos, uma bênção, vários irmãos aqui do bairro, pessoas do bairro se inscreveram, que eu botei no grupo do bairro, né? Muita gente se inscreveu, então assim, vai ser uma bênção. Então domingo que vem, 5:30 da tarde o curso de Libras, 5 horas da tarde o curso Alfa, curso teológico Alfa. Se você não se inscreveu ainda no curso Alfa, dá tempo. O curso de Libras não tem mais vaga, tá bom? Tudo bem? Beleza? Agora, vamos louvar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar em pé? Deixa eu fazer uma oração para a gente contribuir. Eu quero louvar a Deus. Hoje os jovens e os adolescentes estarão numa sala fresquinha. Olha que glória! Oh, glória! Oh, coisa boa! Aleluia! Fica até pentecostal o povo, olha aí, ó. Tá vendo? É uma bênção. Vocês vão entrar no gelado, por que vocês estão pentecostal aí? Não estou entendendo. E aí, meus queridos, é o seguinte. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que contribuiu, que ajudou, né? Alguns mais, outros menos, mas muito importante que você contribua na casa do Pai, amém? E nós vamos consagrar ao Senhor a nossa vida financeira, consagrar, se você está, enfim, nós vamos dizer para o Senhor que a nossa vida financeira pertence a Ele. Fecha teus olhos, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de consagrarmos, meu Pai, a nossa vida financeira ao Senhor. Obrigado, o Senhor tem tomado conta de tudo, não tem deixado faltar absolutamente nada, Pai. Queremos louvar o Senhor, meu Pai, pelos milagres que o Senhor tem feito entre nós. Tantas pessoas têm sido abençoadas, Pai. O Senhor tem prosperado o teu povo, Senhor. E meu Pai, se tiver alguém aqui entre nós, Senhor, precisando, meu Pai, de ser abençoado, de ser abençoado no seu trabalho, no seu sustento. Gente, meu Pai, que está esperando aquela notícia, meu Pai, daquela ação judicial que não sai, daquele dinheiro prometido que não veio. Esses, meu Pai, que têm negócios próprios, são profissionais liberais, Senhor, que precisam de clientes, de pacientes, Pai. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus, abençoa teu povo. Nós não dependemos de governo nenhum, porque o nosso rei é o Senhor. Então, em nome de Jesus, cuida do teu povo, repreende todo o mal, repreende todo devorador no meio do teu povo, Senhor, para que teu povo seja conhecido como um povo próspero e que está sempre à disposição, meu Pai, para ajudar aqueles que precisam, em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós vamos louvar o Senhor. E aí você tem os envelopes, não precisa colocar nome, não tem controle de quem entrega ou não entrega. Você tem os QR Codes aí atrás dos bancos, lá atrás você também tem QR Codes e você tem a maquininha também, se você quer passar débito lá, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos louvar? Vamos cantar?
chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome na tua presença. É o que mais quero ter, na tua presença. É o meu maior prazer, te quero Deus, te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é do rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença. Podem vir, crianças, podem vir. Me basta, a tua Podem sair, jovens, podem ir. presença me basta, te quero. Jovens e adolescentes, podem ir. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é do rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é do rio de vida que me sustenta. Amém. Tá tão igualzinho que ele achou, viu, Cristiane? Ele achou que é de verdade, ele quer um. Muito bem, vamos orar com a Rafa, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por mais esse dia. Em nome de Jesus, abençoe o culto, as classinhas, os professores, e que nós tenhamos uma noite abençoada. Em nome de Jesus, amém. Podem aplaudir, queridos. Podem ir, crianças. Pode vir, Otávio. Graça e paz, queridos. Já tem sido um banquete desde o momento da ministração do louvor. Quando Marina diz, tudo passa pela cruz. Nossos pecados, eles são lavados pelo sangue de Jesus. E o que a gente faz diante de tudo isso? O que a gente busca diante de tudo isso? O que Deus tem falado ao meu coração e ao seu coração, diante de uma entrega, de um amor, o que a gente faz? A mensagem de hoje, que temos como tema tudo ou nada, ele vem e nos mostra, nos dá um direcionamento, que por vezes a gente vai achar que é difícil. Sim, a gente vai achar que é difícil, mas realmente não é fácil. Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é uma escolha, é uma decisão. E aí, diante desse amor que é derramado por mim e por você, diante de uma condição, sendo mesmo assim, imerecida, mas Ele vem e nos alcança, o que a gente faz diante de Deus? O que a gente faz para Deus? E aí o tema é esse, tudo ou nada,
E está lá em Romanos 12:1, e assim diz a palavra de Deus: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos orar mais uma vez? Abaixa a sua cabeça aí. Não permita que nada atrapalhe esse momento de você ouvir a mensagem que vem do Espírito Santo ao seu coração. Preste seu culto racional agora. Comece a passar pela cruz. Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque mais uma vez nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz. Obrigado porque Teu amor se manifesta naquela cruz. E o que compete a nós, ó Deus, é nos entregarmos a Ti em espírito e em verdade. Mesmo sendo imerecido, Senhor, o Teu amor vem e nos alcança. Pai querido, obrigado por tão grande amor. Agora, Pai, nos ensina, Senhor, a como oferecer o nosso sacrifício a Ti. Nos ensina, ó Senhor, para que nós possamos ver que seja agradável aos Teus olhos, Pai. Nós repreendemos todo o mal que queira se manifestar agora, Senhor, pois somente o Seu nome deve ser honrado e glorificado neste momento. Então, Pai, traga entendimento, Senhor, traga libertação, Senhor, traga cura em nome de Jesus, que nós possamos entender de uma vez por todas o que desejas de nós, pois assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Querido, é uma mensagem que Deus colocou no meu coração e Ele me mostra e defende uma entrega total a Deus. Uma entrega de vida total significa sem reservas, significa sem qualquer tipo de restrição. Quando a gente olha para esse texto que o apóstolo Paulo traz aqui para nós em Romanos 12:1, a gente percebe que a verdadeira forma de adorar a Deus é com uma entrega total de tudo o que temos e de tudo o que somos. É difícil isso, irmãos. Afinal de contas, entregar tudo o que somos e tudo o que temos significa tudo. E aliás, a vida de um verdadeiro seguidor de Cristo precisa estar comprometida com o Senhor em todos os aspectos. Isso implica numa mudança totalmente radical, onde a prioridade da vida será agradar a Deus em tudo. Não será agradar ao seu patrão, não será por atitudes dentro do emprego, não será agradar a sua esposa, não será agradar aos seus filhos, não é nada disso. Tudo isso, se você agradar a Deus numa mudança radical, tudo isso vai ser consequência. Você vai honrar e agradar ao seu patrão, que ele vai enxergar em você, assim como a Brenda diz aqui, que ela vai se batizar, porque há um tempo atrás encontrou um amigo que fazia tempo que não encontrava, e ela falou: você está com um brilho diferente. Esse brilho é Jesus, que faz com que ela se entregue em tudo o que faz. E vamos perceber que os ensinos do Novo Testamento mostram claramente para nós que alguém, ao tomar a decisão de se tornar um cristão, de fato, deve estar disposto a renunciar todas as coisas, renunciar tudo e obedecer fielmente a um único Senhor, que é Jesus. E Jesus, em várias ocasiões, afirma para cada um de nós que ninguém pode servir satisfatoriamente a dois senhores. Se a gente for para a Bíblia, ele fala lá, não me recordo o texto, mas não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Ele é o único a quem devemos obedecer.
não pode ser seu discípulo e continuar seguindo os padrões desse mundo. Não pode continuar sendo discípulo de Jesus e fazendo tudo o que é contrário e que desagrada a Deus. Ou somos crentes em Cristo Jesus, entregando toda a nossa vida a Ele, ou não somos. Simples assim. Nossa, Otávio, você está radical. Não, querido. Eu estou apenas trazendo, primeiro que o Espírito trouxe a mim, mas eu estou trazendo uma mensagem do Senhor que é clara, que é objetiva. Pois o pseudo-evangélico de hoje, onde impera no meio de alguns que se dizem evangélico, que não importa o modo de viver desses seguidores. Ou seja, você serve a Deus e sexta-feira você vai no bloquinho de carnaval. Ou seja, você está aqui adorando o Senhor neste momento, mas à tarde você foi no baile de carnaval. Querido, a quem você serve? De que forma você tem se entregado ao Senhor? A esse que derramou o sangue por amor de você naquela cruz. Lucas 14:13 diz claramente: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Olha isso. Renunciar a tudo que possui. Difícil? O renunciar aqui significa colocar Jesus em primeiro plano. O renunciar aqui significa você colocar Ele como prioridade na sua vida. Sendo assim, uma entrega total envolve o nosso espírito, envolve nossa alma, que são as nossas emoções e o nosso corpo, ou seja, todas as nossas ações devem se basear em agradar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Essa é a orientação bíblica para mim e para você nessa noite. Não existe possibilidade de você adorar outros deuses. E aqui, Deus, eu coloco, muitas vezes você coloca seu filho como um Deus na sua vida. Às vezes você coloca seu trabalho como um Deus na sua vida. Às vezes você coloca, algo que é importante para você acima da vontade de Deus na sua vida. Nada disso. Devemos amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Não existe outra possibilidade de você se chegar próximo a Cristo e se tornar um verdadeiro discípulo se não for dessa forma. Não tem meios termos. Não tem meias entregas. Não existe essa possibilidade, amado, e você vai entender isso. Quando desejamos, e aqui eu vou trazer para a nossa vida. Quando a gente deseja algo muito importante, eu e você, nós lutamos com todas as nossas forças para conseguir. Nós gastamos muita energia, uma enorme energia para conquistar algo que desejamos. Um projeto, um jantar com a esposa, num final de semana em Buenos Aires, você faz de tudo, gasta toda a sua energia para conseguir o que você tem. E aí, para dificultar um pouquinho, quando a gente percebe que a gente não está conseguindo vencer ou não está conseguindo alcançar o objetivo, a gente faz igual um jogador de futebol. Agora é tudo ou nada. Coloca todas as suas forças, joga, acaba, soa, arregaça as mangas, vai para cima com todas as suas energias. Não é assim que funciona, queridos? Não é assim que você gasta o seu tempo, às vezes, no seu trabalho? Com os seus projetos? Não é assim que você gasta o seu tempo com o seu filho? Às vezes fazendo com que ele estude, e isso é importante. Mas seria muito bom mesmo, se cada um de nós, agíssemos assim com as coisas que são de Deus. Aliás, não seria apenas bom, seria excelente, pois estaríamos cumprindo o que determina o versículo utilizado como tema dessa mensagem. Pois estaríamos oferecendo nosso sacrifício vivo a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes eu vejo irmãos perdendo as bênçãos do Senhor,
por falta de sacrifício. Ai, que sacrifício é esse, Otávio? Sim, um sacrifício de deixar meia hora para uma leitura bíblica diária da palavra de Deus. 1 hora para ouvir um louvor e se santificar diante do Senhor. Perde, muitas vezes, de fazer um sacrifício de fazer o jejum uma vez na semana. E nós temos um grupo de jejum. De que forma você quer atingir as suas bênçãos? De que forma você quer alcançar aquilo que Deus tem para você, se você não se sacrifica? Às vezes sacrifica por outras coisas, mas a Deus, que deveria ser prioridade a mim e a você, nós não nos sacrificamos. Podemos reparar que a Bíblia sempre diz tudo, todo e total. Olha o que está escrito em Deuteronômio 6,5. Diz assim a palavra do Senhor: ame o Senhor, o seu Deus, de o que, irmãos? Vocês podem ler para mim ali? O seu coração. O que mais? De toda e com Você tem amado a Deus dessa forma? Você tem buscado ao Senhor dessa forma? Quanto tempo você tem gasto na presença de Deus durante o dia? São perguntas que você deve responder para você mesmo. Deus, Ele me deu uma pancada, uma só não, me deu várias pancadas me dando essa mensagem, porque foi para mim. Muitas vezes eu não dava tempo, eu não pegava para ler a palavra de Deus, irmãos. Muitas vezes eu não me pegava orando. Hoje eu tenho feito um sacrifício, que para mim é sacrifício mesmo, de guardar um momento para ter a mensagem da palavra de Deus. Eu tenho um livro lá, que eu adquiri lá do Marcelo Toschi, da igreja, e ele me traz cada reflexão. Ele me coloca diante do Senhor, aí eu vou para a palavra, aí eu coloco um louvor, e tem sido bênção na minha vida. Assim como a Brenda teve um amigo, eu tive cliente em Cabriúva no meu escritório que falou: doutor, o senhor tem um brilho diferente. E eu falei para ele: o meu brilho é Jesus. Depois de estudar e fazer essa ministração dessa noite, saibam, amados, com Jesus é tudo ou nada. Simples assim. Com Jesus, tudo ou nada. Ah, Otávio, mas é difícil, eu sei. Em nossa caminhada com Jesus, devemos sempre olhar para a cruz, procurar fazer o nosso melhor, dar o nosso sacrifício vivo, santo ao Senhor, buscando sempre a santidade na presença dEle, com a leitura da palavra em momentos de jejum, fazendo sempre o nosso melhor para Deus. Pois entenda, amado, para Jesus não vale 99,9%. Para Jesus não vale 99,99999%. Para Ele deve ser 100%. O 99,9999 a gente tem surpresa, e vocês verão isso. Teremos surpresa. Ele deseja, de uma vez por todas, Jesus deseja nosso tudo. Ele é nosso provedor, Ele é Jeová Jirê, Ele é o Rei dos Reis, a Ele pertence todas as coisas, a partir dEle todas as coisas se fez, diz a palavra de Deus. E nisso tudo inclui a minha vida, a sua vida, nossa família, nossos filhos, nossas palavras, nossas ações. Toda a intenção de coração deve ser por Ele e para Ele. Não tem como ser diferente para um discípulo verdadeiro de Jesus.
Entenda, nenhuma tempestade, por mais difícil que seja, nenhum obstáculo, por mais difícil que seja, nenhuma dificuldade deve roubar a sua fé em Jesus. Nossa vida tem que ser reflexo do nosso coração circuncidado, tem que ser reflexo das nossas escolhas. Devemos adorar a Deus com todo o nosso coração. João em 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário, é o que, irmãos? É o que, irmãos? É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra é necessário derruba todos nós, se nós não buscarmos a presença de Jesus. Não existe, é necessário que um verdadeiro discípulo do Senhor o adore em espírito, em verdade. Deus nos conhece. É muito difícil, Otávio, essa caminhada, é muito difícil essas escolhas. Realmente é. Mas é quando somos fracos, é que nos tornamos fortes em Cristo Jesus. Basta você mudar o seu foco, que a sua dificuldade vai mudar. A minha dificuldade muda a partir do momento em quem eu foco. Muitas vezes, se você foca no problema, você se descabela. Mas se você focar no Criador de todas as coisas, que pode solucionar o seu problema, às vezes nem mesmo precisando da sua ajuda, isso vai mudar a perspectiva do seu olhar. Sabe por quê? Porque Deus conhece. Deus conhece e sabe que nossa caminhada não será perfeita. Pois somos o que, irmãos? Nós somos o que? Nós somos pecadores. Nós somos fracos. Ele sabe que teremos falhas durante a trajetória, mas Jesus nos deixa um padrão. Um objetivo para alcançar esse padrão, e é um padrão altíssimo. A Bíblia nos revela ser o padrão de integridade e entrega. Sabe qual é esse padrão? É justamente Ele, Jesus. Então, amado, coloque seu foco nele. Ele foi íntegro em todas as áreas e sua entrega foi total. Jesus se entregou de corpo e alma em tudo que fez, até mesmo na cruz do Calvário por mim e por você, mostrando que é possível, basta focarmos nele. Toda a nossa vida, todas as nossas ações tem que ser tudo buscando uma excelência na entrega do sacrifício. Por isso, o versículo diz ser sacrifício vivo. É nossa vida mesmo. É o espinho, é a carne que você tem que matar todos os dias. É sacrifício, é vida mesmo. Devemos deixar as coisas do mundo e focar em Jesus. E focando nele, o nosso sacrifício se torna santo e agradável aos olhos de Deus. Deus se agrada daquele que escolhe Ele. Deus se agrada das decisões que você toma para Ele e por Ele. É isso que torna o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Devemos fazer as coisas por Ele e para Ele com compromisso, com perfeição. Aliás, buscando a melhor perfeição. Muitas vezes a gente se pega fazendo as coisas de Deus, às vezes cansado, por obrigação. Ah, meu irmão, não faça isso. Faça por amor. Faça com sacrifício mesmo. Se entregue. Não faça por obrigação. Sabe por quê? Entenda uma coisa. Para Deus não existe uma meia entrega. Para Deus não existe um meio sacrifício, ou ainda uma entrega de qualquer forma. Se você estiver fazendo algo para Deus, se você tiver algum ministério diante do Senhor, não faça desse ministério, ou o seu trabalho nesse ministério de qualquer forma, de qualquer jeito. Faça
olha para quem você está fazendo. Olha para o Rei dos Reis. Ele merece de qualquer jeito. Ele merece de qualquer forma. Ele merece meia entrega. Ele merece tudo isso. Se ele entregou a vida na cruz do Calvário por mim, por você, e entregou tudo dele. Aí eu venho nas palavras do pastor na hora da ministração da ceia. Se ele perdoou, quem somos nós para não perdoar? Se você guarda alguma mágoa no seu coração, quem você tem tido de exemplo? Se você guarda mágoa no seu coração e não consegue perdoar, meu irmão, ora. E faça isso por obediência e sacrifício a Deus. Ele se agrada. E perdoe. Não é fácil, mas não existe entregarmos as coisas de qualquer jeito para Deus. Entenda de uma coisa: se nós entregarmos dessa forma, nosso tudo, meia boca, o Senhor rejeitará nossas meias entregas no nosso meio sacrifício. É de que forma você quer alcançar as bênçãos que vêm do Senhor? Otávio, você está maluco? Não estou não, olha o que está escrito lá em Apocalipse 3,16. E aí vem a surpresa para mim e para você, que tem feito o serviço meia boca diante do Senhor. Diz assim a palavra. Achou? Isso aí. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Querido, você vai continuar fazendo meias entregas? Querido, você vai continuar com um pé no mundo e um pé para Jesus? Vivendo um pseudo evangelho que não existe? Você vai se tornar vômito da boca do Senhor. Isso não sou eu dizendo, não. Isso é a palavra de Deus que está falando. Saiba de uma coisa, amado. Por que Abraão foi chamado de pai da fé? Querido, quando Deus exigiu Isaac, o que Abraão fez? Ele entregou. Ele é pai da fé, e Deus o abençoou e tornou ele pai de muitas nações, porque ele entregou o seu tudo a Deus. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Márcio falou aqui, Deus é tão bom quando o Espírito Santo faz esse movimento e traz uma ministração que a Marina trouxe, porque eu não combinei nada com a Marina. O pastor já falou isso várias vezes, e é incrível porque funciona com quem às vezes vem trazer a mensagem. Se a gente não abandonar o nosso eu, se a gente não nos esmurrarmos todos os dias e buscar a presença de Deus na minha vida e na sua vida, querido, nós vamos vivendo, batendo a cara. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque entregou o seu tudo, mesmo pecando, mesmo fazendo. Quando o profeta Natan foi lá e confrontou ele, assim como o Márcio disse, pediu perdão, e Deus vem e abençoa Davi, abençoa o segundo filho dele e torna Salomão rei. Obrigado pelo exemplo, pastor. Deus colocou na sua boca para eu dar um momento agora aqui. É o Espírito Santo agindo. Porque Paulo, em 2 Timóteo 4,7, diz assim: combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Porque com toda certeza, irmãos, ele entregou tudo ao Senhor. Otávio, eles são profetas, eles são os maiorais, eles são discípulos, verdadeiros discípulos de... Opa, peraí, se você estiver pensando dessa forma, você não deveria ser, não? Você não deveria ser discípulo assim como eles são? Assim como eles são, nós também somos e devemos ser verdadeiros discípulos diante do Senhor. Como bons leitores da Bíblia, todos nós podemos perceber que todos eles, Abraão, Davi, Paulo, todos eles percorreram um caminho com Deus com erros e acertos.
A diferença que fez na vida deles e serem intitulados como são diante de Deus é como eles agiram diante de Deus. Eles agiram amando a Deus acima de todas as coisas, pois todos eles foram intitulados assim. Eles entregaram o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sempre procurando uma entrega 100% a Deus. Não existe outra forma, amado. Não existe uma outra forma de se chamar discípulo, se chamar cristão, vivendo e servindo a dois senhores. A entrega é total. Deve ser total. Para concluir, como eu disse a vocês no início, uma mensagem rápida e objetiva, mas muito profunda, porque ela mexe com a minha vida e mexe com a sua vida. Mexe no sentido da nossa mente entender em quem temos colocado nossa total confiança. Você tem se doado totalmente ao Senhor? Você tem se colocado na presença dEle com um sacrifício santo e agradável aos olhos dEle? Querido, como crentes em Cristo Jesus, não podemos ficar em cima do muro. Vocês já viram qual é o resultado? A própria palavra nos fala. Precisamos então tomar a decisão de ter uma vida íntegra, sabendo que Deus deseja o nosso todo, o seu tudo. Não existe outra forma de você ser completamente abençoado por Deus. Sabe de uma coisa? Deus deseja o nosso todo, a vida em todas as suas nuances. Ter convicção de que estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Paulo em 1 Timóteo 6,12 diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Nós somos chamados para uma vida eterna. Nós somos chamados para ser chamado de um povo livre, de um povo liberto, de um povo onde o rei é o rei dos reis, simplesmente dono de todas as coisas. E Ele sim nos chama para uma vida eterna. Devemos sim combater um bom combate pela fé, entregando o nosso melhor para Jesus. Não é 99,9% não, amado. É o melhor para Jesus, com excelência, sem pestanejar, sem insegurança. Devemos de uma vez por todas nos posicionar e declararmos a quem pertencemos e para quem devemos dar toda a honra. Deixa Jesus brilhar através da sua vida. Permita que as pessoas enxerguem esse brilho através de você, entregando o seu tudo. Otávio, mas vou perder tudo. Mas a Bíblia diz que você tem que renunciar a todas as coisas. Da mesma forma que você renuncia diante de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida serão recaídas, e por vezes o dobro daquilo que você esperava. Então, amado, será uma entrega total, se você entender que você foi criado para a glória de Deus. Lá, eu não coloquei o texto aí, mas vou fazer questão de ler aqui. Efésios 5 e 6 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Você foi chamado para você glorificar a Deus. Você foi criado para a glória dele. Não sou eu dizendo isso não a você nessa noite. É
Deus falando. E ser criado para a glória de Deus significa que todas as questões que envolvem o seu ser deve ser entregue a Ele, deve glorificar o nome dEle. Os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações precisam e devem servir de louvor para a glória de Deus. Será tudo uma entrega total se você decidir lutar. E como o apóstolo Paulo, esmurrando o meu próprio corpo, está lá em 1 Coríntios 9, 27, se desvencilhar dos seus equívocos, dos seus pecados e persistir em viver para a glória de Deus. Será um tudo se você entender que este mundo é passageiro, que a cada dia você não apenas está ficando mais velho, mas cada vez mais perto da eternidade você se encontra. E que esta vida, ela é efêmera, ela é pequena, ela é transitória, ela é passageira. Não compensa você criar raízes. Você tem que criar suas bênçãos e o galardão nos céus, amado. Entregue seu tudo. Faça a sua obra diante de Deus. Não seja e não queira ser um peregrino nesse mundo. Será um tudo se você levar o seu relacionamento com Deus a sério. Deixar de brincadeira. Deixa de brincadeira. Não brinca de ser discípulo, não. Não brinca de ser meio cristão. Deixa de brincadeira. Entender que a vida com Deus é uma questão urgente, é uma questão de prioridade, e que você precisa eleger essa prioridade em sua vida. Mas também pode ser nada. Se você continuar do jeito que está, acredite, quando se trata da nossa vida espiritual, sempre temos distorções, sempre temos dificuldades. Nunca achamos que estamos tão mal como de fato estamos. Nós nos achamos a última bolacha do pacotinho. E eu tenho uma notícia para você: você não é. Seja honesto, seja sincero, reconheça que você precisa de transformação profunda e constante. Tenha isso como prioridade. Afinal, Jesus está voltando. Ou você tem dúvida disso? Entre os personagens bíblicos, temos exemplos de vida sem entrega de tudo a Deus. Falei para o pastor que eu ia colocar. Balaão, pela ambição, não manteve o compromisso real com Deus. Demas, lá em 2 Timóteo 4,10, por ter amado o presente século, abandonou os propósitos de Deus. O jovem rico, pelo apego ao dinheiro, quando Jesus fala, vende tudo e dê tudo aos pobres e me siga, o que ele fez? O que ele fez, igreja? Seguiu a Jesus? Saiu triste. Deixou de seguir a Cristo. Então, amado, que hoje, nesta noite, você possa entregar 100% da sua vida a Jesus, seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nós possamos ter um coração inteiramente fiel ao Senhor, pois esse é o desejo de Deus para mim e para você nessa noite. Uma entrega total. Que possamos entregar nosso culto racional exatamente nos moldes dessa mensagem. Tudo, todo, toda, com todo o seu ser. E aí, fazendo isso, e aí eu quero terminar essa mensagem, e que você possa refletir durante essa semana. Nós temos a festa do amigo, temos batismo terça-feira. Meu filho vai se batizar. Deus me deu esse presente. Me deu esse presente e me deu a oportunidade de trazer a palavra nessa noite para você. E não poderia ser diferente eu receber uma mensagem dessa. Porque nós somos exemplo para os nossos filhos. Nós somos espelho. E eles refletem o que a gente faz. Que ele possa, com essa decisão, Márcio, espelhar Jesus. E ele possa enxergar isso em mim, como outros enxergaram na Brenda. Que outros possam enxergar isso na sua vida, amado. E fazendo essa entrega total,
a gente termina a mensagem assim: e assim não nos amoldemos ao padrão desse mundo, mas transformamo-nos pela renovação da nossa mente e sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Que o Senhor seja sobre sua vida, amado. Que você possa abrir os seus olhos e entregar o seu tudo ao Rei dos Reis. Não tenha medo, Ele é o Jeová Jireh, Deus provedor. Não tenha medo, Ele é o Deus que transforma a água em vinho. Ele é o Deus do impossível. Mas lembre-se, o possível você tem que realizar, você tem que fazer. E o seu possível hoje é se entregar de corpo, alma e coração. Seu tudo. Deus abençoe e que o Espírito Santo fale ao seu coração em nome de Jesus. Vocês sabem que eu estava pensando ali, né? Meu querido, a palavra de Deus fala que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Quando a gente deixa de entregar integralmente tudo que a gente tem como sacrifício aos pés de Cristo, a gente deixa de poder aproveitar as bênçãos de Deus, porque Deus não vai entregar as bênçãos dele para a nossa loucura, meus irmãos. Ele tem que ter a garantia que nós vamos sacrificar, que nós vamos entregar para Ele. Você está tentando talvez tocar teu negócio aí, cara, você já entregou para Jesus isso aí? Você já entregou para Jesus totalmente, sacrificou o teu casamento? Ou você está querendo impor suas vontades aí? Você já entregou a sua vida, todas as suas ações, seus planos, seus sonhos? Já entregou? Meus irmãos, aqueles que usufruem dos sonhos do Senhor são aqueles que sacrificam seus próprios sonhos. E o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, desde que a gente sacrifique. Amém? Será que tem alguma coisa hoje aí que você precisa sacrificar ao Senhor? Teve horas que ele se referia a mim, é que na hora a gente estava conversando e estava no discipulado, e eu estava dizendo que eu não consigo entender certas coisas no reino de Deus, que às vezes eu vejo tanta gente há tanto tempo na igreja, mas ele vai crescendo espiritualmente a passos de tartaruga, e outros que mal entraram, mas que eles se entregam tanto para o Senhor, que você vê eles amadurecendo profundamente em todas as áreas da vida, sendo usados por Deus. E aí eu falei, aquele que muito foi perdoado, muito amor, como disse Jesus. Isso tem acontecido ainda, meus irmãos. As pessoas às vezes saem de um lamaçal tão profundo que é mais fácil para eles entregar tudo para Jesus, porque eles já tentaram tudo. Muitas vezes a gente não entrega tudo porque a gente acha que tem sucesso em alguma coisa. Faz isso não, meu querido, sacrifica do Senhor. Vamos louvar? Pode? Próximo a
Vocês ouviram o que ela falou? Ela quer se batizar terça-feira. Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Oh glória, oh glória. Amém. Vamos louvar o Senhor. É isso aí, querida, sacrificar. Apaga as luzes aí, por favor, Bruninho. Não quero ninguém olhando para a cara de ninguém. Glória a Deus. Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. De alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu amor sobre ti, derramo meu amor sobre ti. Me maravilhar, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me olhos. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, e foi requerido de nós, Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional, Pai, que é a nossa própria vida diante do Teu altar, Pai. Ah, Senhor, não deixa, Senhor, que a gente atrapalhe, meu Pai, o Teu agir, o Teu poder, as Tuas promessas sobre nossas vidas por falta de sacrifício, por
falta, meu Pai, do nosso sacrifício, do nosso eu, da nossa vontade, daquilo que a gente acha, Pai. Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós, Senhor. Cuida da tua igreja, cuida, Senhor. Não deixa, meu Pai, que ninguém aqui, Senhor, lhe falte a ousadia de sacrificar, Pai. Se tem alguém aqui com o casamento sendo destruído, Pai, Senhor, já tentou de tudo, já tentou falar, já tentou convencer, já tentou fazer chantagem, já tentou tudo, Pai. Ajuda, meu Pai, este homem, esta mulher, meu Pai, a sacrificar a Ti, sacrificar o seu próprio eu, sacrificar o seu casamento, sacrificar a sua família nos Teus pés, Senhor, como aquela mulher, Senhor, que chorava aos Teus pés e secava, meu Pai, com os cabelos. Nós queremos fazer isso aqui hoje, Senhor. Nós queremos, Pai, queremos, Senhor, sacrificar o nosso querer. Não estamos aqui, meu Pai, para achar nada, nem para concordar com nada, Senhor. Nós queremos apenas, Senhor, obedecer em sacrifício a Tua palavra, o Teu querer, Senhor. Meu Pai, nos ajuda, Pai. Ajuda Teu povo, Senhor. Cuida, meu Pai, de cada um que aqui está, Senhor. Desses, meu Pai, que precisam da cura emocional, desses que precisam da cura física, desses, meu Pai, que precisam da transformação e que tem lhes faltado força, Pai. Força do Teu Espírito, meu Pai, porque é só quando a gente se quebra e se quebranta diante do Senhor é que o Senhor entra, meu Pai, com o maior milagre que nós podemos receber, que é sermos trabalhados pelo Teu Espírito, Senhor. Não há jeito, não há gênio, não há nada, meu Pai, que seja maior do que o agir do Teu Espírito, Senhor. Então, meu Pai, transforma-nos de dentro para fora, Senhor. Nos ajuda a sacrificar as nossas vontades, Senhor, a nossa carne. Um dia, meu Pai, em que muitos estão cultuando a carne, Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, recebendo uma palavra que nós devemos sacrificar, meu Pai, a nossa carne diante do Senhor. Oh, Pai, então nos usa, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Amém. Vem, quem que vai falar da cantina? Nós já vamos terminar já, queridos. Deixa eu só dar o recadinho da cantina aqui. Você que está nos visitando, eu vou estar ali na saída, tá? Quero te dar um abraço. Hoje a gente não teve a apresentação dos nossos novos amigos. Cristiane, você já está no grupo lá, não está? Benção. Então, depois eu te mando um áudio, te oriento. Doutora Cristiane, né? Para quem não sabe, é médica, né? Glória a Deus. Adriana, dá um recado aqui. Olá, queridos, tudo bem? Hoje na cantina nós temos esfirra de carne e tortinha de frango, tá bom? Tem o nosso cafezinho, o salgado com refrigerante, você pode optar pelo café também, é R$12, tá bom? E esse ministério é muito importante para nossas crianças, que vocês vejam que cada dia a gente está fazendo uma coisa diferente, sendo comprado algo, né, pela igreja. Então é muito importante. Dá uma passadinha lá, a gente está esperando vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, viu, Adriana, Graça, obrigado, viu? Obrigado, Rosângela, pela sua equipe linda. Vocês são uma bênção na nossa vida. Queridos, é o seguinte, essas irmãs, esses irmãos que trabalham ali na cantina fazem com tanto amor, porque tudo que é arrecadado ali vai para o Ministério Infantil de Jovens, tudo que eles precisam, a gente vai atendendo ali. Nós não somos uma igreja rica, né, meus irmãos? Somos uma igreja pobre em recursos, mas rica em amor e presença de Deus, amém? Então, tudo que vocês ajudam ali, tudo que vocês consomem ali, vocês estão ajudando esse ministério, tá bom? Muito bem, nós vamos orar encerrando, tá? E aí eu queria que você saísse do seu lugar, depois desse um abração aí no teu irmão,
Diz para ele até terça-feira. Se você está aqui a primeira vez, está convidado para estar com a gente terça-feira lá na chácara. É facinho, você fazendo inscrição lá naquele link. Tem o mapa, tem endereço, tem tudo. Final da Avenida Jundiaí, indo ali para Malota, tá bom? Ora para a gente, Adriana, encerrando esse culto em nome de Jesus. Senhor poderoso e Deus, só temos que te agradecer por tudo que foi falado aqui, Senhor. Que tenhamos uma semana abençoada, Pai, porque só temos o Senhor para recorrer. E que a cada dia não esqueçamos desse tempo tão precioso de parar, como disse a sua palavra, uma hora que seja, Senhor, para te louvar, te engrandecer, colhendo uma palavra, Pai, em nome de Jesus. E amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com este povo agora, para todo sempre. Amém e amém. Queridos, dá um abração no teu irmão aí, de preferência principalmente aquele que você não conhece. Fala para ele assim: que Deus abençoe sua vida e até terça-feira, em nome de Jesus. Pode deixar passando os avisos, tá, Renato? Acontece. Sim, foi você, Maria.